Olá, queridos amigos, queridas amigas da comunidade Paz e Bem, da TV 247, da Universidade Lipamped, todos os que nos seguem aqui no nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje eu falei sem gaguejar o nome do programa. E estamos aqui de novo, dando continuidade essa semana a uma entrevista que nós começamos na semana passada, que foi tão interessante, que ainda tinha tanto assunto para ser conversado, que nós resolvemos dar continuidade, e é com o nosso querido Przemek Grzybowski. C'est juste? Bom dia. Bom dia. É o nosso amigo polonês, que é educador, doutor em educação, professor da Universidade Kazimierz, da Université. Wielki, Kazimierz Wielki, Universidade de Kazimierz Wielki. Sim, de Bydgoszcz, você sabe? Uma cidade a 400 quilômetros de Varsóvia. Eu estou tentando falar uma palavrinha em polonês, que é impossível. Estávamos comentando agora, antes de começar, que eu acho que só nascendo na Polônia que se pode falar polonês, porque aprender polonês é quase impossível, né? Parece, né? E nós estamos falando, para quem não nos viu, depois, se vocês quiserem, quem está assistindo essa entrevista e não viu a anterior, pode pegar aqui, que nós vamos deixar no link abaixo para ver a primeira entrevista. Nós estamos falando sobre humor, né? Humor e morte, humor e tragédia. E hoje também vamos falar sobre humor e espiritualidade, sobre humor judaico, enfim. Porque o Przemek tem um livro chamado A Morte e o Riso, né? Que está sendo está em polonês, porém está sendo lançado agora em inglês, né? Uma língua mais acessível. E eu já dei uma olhada no livro, muito interessante, em que ele achou arquivos da Segunda Guerra Mundial, é só sobre o humor durante a Polônia ocupada, né? Então, humor dos poloneses, humor dos judeus, enfim, e ele encontrou uma documentação muito vasta. Eu vou começar perguntando, Przemek, o seguinte: no próprio livro, na introdução, logo no começo, você coloca diferentes tipos de humor, né? Você poderia citar alguma e mostrar algumas diferenças, porque o humor não é sempre a mesma coisa. D'accord. Pour commencer, il faut encore retourner à trois grands types de rire par rapport aux crises sociales qui est l'occupation et la guerre mondiale. Então, para começar, ele precisa primeiro falar de três tipos de humor no contexto da crise da ocupação durante a Segunda Guerra Mundial. On pourrait parler de rire avant la guerre ou avant la crise, pendant la guerre ou pendant la crise et après la guerre ou la crise. Então, se poderia falar em humor e o riso antes da guerra e da crise, durante a guerra e a crise e depois da guerra e da crise. Le rire qui était avant la guerre était très intéressant parce que les gens ils ne savaient rien sur les conditions de vie pendant la guerre. O interessante é que antes da guerra o humor mostra que as pessoas não sabiam nada do que seriam as condições de vida durante a guerra. Eles não previam. Eles não previam. Oui, alors dans plusieurs pays, aussi en Pologne bien sûr, même en Allemagne, malgré que c'était interdit, on a eu beaucoup de satire, beaucoup de blagues, beaucoup d'anecdotes sur Hitler, sur les autres politiciens allemands. E por isso mesmo, antes da guerra, houve muitas caricaturas, muitos quadros, etc. Notas. Também na Alemanha, apesar de ser proibido, sobre Hitler e sobre essas personalidades do tempo do nazismo, né? Il faut dire qu'en Allemagne des nazistes, de Hitler, tous les anecdotes, tous les satires contre le système de Hitler étaient interdits. Alors les gens qui ont été accusés de transmettre des anecdotes ou de les écrire, ils étaient emprisonnés dans les camps concentriques. É preciso dizer
É preciso dizer que durante o nazismo, obviamente, todas as brincadeiras ou críticas, o humor feito contra o Hitler, do Hitler, né, era proibido e, portanto, todos os escritores, comediantes que fizeram algum tipo de crítica desse tipo foram presos em campo de concentração. É bom lembrar, né, que o campo de concentração não foi só para judeus, foi para opositores políticos, para ciganos, para homossexuais. Muita gente foi para. Lógico que a maioria era de judeus, mas houve muita gente que foi para o campo que não era judeu. Et pour les Allemands aussi, surtout les prisonniers politiques étaient aussi envoyés dans les champs de concentration. Os alemães, entre os alemães, os prisioneiros políticos eram também enviados ao campo de concentração, aos campos de concentração. Eram vários, né? Par exemple, le champ Dachau était le plus célèbre, le premier dans lequel étaient envoyés les prisonniers politiques. Por exemplo, o campo de concentração de Dachau, que foi o primeiro para o qual foram enviados prisioneiros políticos. En Pologne, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans plusieurs théâtres, dans plusieurs cabarets, on a eu beaucoup de spectacles dans lesquels on a une occasion d'entendre les chansons, les anecdotes, les textes satiriques contre le régime de Hitler. Antes da guerra na Polônia, havia muitas peças de teatro, comédias, cabarés, nas quais se faziam críticas e sátiras contra o regime de Hitler. Isso antes da guerra, antes da ocupação, né? Parfois, les spectacles étaient si amusants que même les juifs orthodoxes, ils ont assisté parce qu'avant, ils ont entendu beaucoup sur les cas de discrimination des juifs, des pogroms en Allemagne. Alors, ils sont venus dans le théâtre pour assister au spectacle et pour bien rire contre Hitler. Então, e mesmo nesses espetáculos, até judeus ortodoxos iam assistir, porque eles ouviam dizer, né, do que estava acontecendo, dos pogroms, da discriminação e de tudo o que estava acontecendo com os judeus na Alemanha, e eles então iam ao teatro rir contra Hitler. Não? Le rire como résistance, né? O riso como resistência. Né? Même l'ambassade allemande dans Varsovie, où l'ambassadeur de l'Allemagne a plusieurs fois protesté contre ce spectacle, mais les artistes, ils ont changé quelques mots et encore, ils ont recommencé de présenter le spectacle. Mesmo os embaixadores alemães na Polônia protestaram contra esses espetáculos, mas os artistas, os comediantes mudaram uma ou outra palavra, mas continuaram a fazer os espetáculos. Juste après le début, le commencement de l'occupation, sur la liste de discrimination était le nom des artistes qui ont assisté au spectacle. Et plusieurs artistes étaient tués ou envoyés dans les champs de concentration juste après le début de l'occupation. Então, justamente, logo no início da ocupação, já esses artistas, esses comediantes, já foram para a lista dos que deveriam ser enviados aos campos de concentração, e muitos foram mortos e enviados aos campos de concentração. Mais beaucoup d'artistes, ils ont réussi à échapper et ils ont créé les troupes spéciaux qui ont donné des spectacles pour les armées, donc avec l'armée russe par exemple, après l'armée polonaise. Dans plusieurs troupes de soldats, on a eu des troupes des artistes qui ont fait rire les autres, les soldats dans les cas. Mais pas les soldats allemands. Non. Non. Mais c'est Bien très sûr, intéressant. non. Mais par exemple, dans les troupes soldats allemands ou aussi dans les champs de concentration, on a eu des groupes satiriques qui ont présenté les peuples, par exemple juifs, les polonais, russes, comme les peuples qui n'est pas si graves comme les Allemands. Alors, on a préparé des spectacles satiriques spéciaux contre les peuples qui ont fait la guerre avec Hitler.
Ah, bom. Bom, então deixa eu traduzir tudo. No começo ele falou que muitos artistas conseguiram escapar dessa perseguição e formaram trupes de artistas, de comediantes, que foram apresentar espetáculos de comédia para soldados russos, para soldados poloneses, né, que estavam em guerra, né, então conseguiram aí uma via de trabalho. E ele diz também que nos próprios campos de concentração juntavam-se, né, os judeus, os poloneses, tal, e faziam espetáculos de comédia, colocando-se como povos que não eram tão graves, tão assim sérios quanto os alemães, e faziam espetáculos no próprio campo de concentração. Então, quer dizer, toujours le rire présent dans la guerre, né? Oui. O tempo inteiro, o riso presente na guerra. Oui, mais encore avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les champs comme Dachau, on a créé des spectacles satiriques, des spectacles de cabaret qui étaient utilisés par propaganda allemande pour dire aux autres, vous voyez maintenant quand les conditions de vie dans notre chambre de concentration, ils sont bons. Bien sûr, tout était fou, tout était préparé spécialement pour ce genre de propagande. Também houve, às vezes, espetáculos preparados pelos próprios alemães para mostrar que o campo de concentração era uma coisa boa, que estava tendo espetáculo. Houve um campo de concentração que fez muito isso, que era o Theresienstadt. Foi especial nesse sentido, que fazia concertos, etc., né? Para mostrar, era um campo de propaganda, né? Um campo de concentração de propaganda para mostrar que eles estavam bem, fazendo música, concertos, etc., né? Alors, c'était le rire avant la Deuxième Guerre mondiale, avant l'occupation. Et maintenant, le rire pendant la guerre, pendant l'occupation. On peut dire qu'il y a plusieurs types de rire comme une réaction à la situation qui s'était passée. Bom, isso que ele estava falando até agora era o riso antes da Segunda Guerra Mundial, agora é o riso durante a Guerra Mundial. E ele fala que muitas vezes o riso era uma espécie de reação ao que se estava vivendo, ao que se estava passando. Je ne peux pas parler sur tout parce que c'était trop long, mais le premier type qui est très important, c'est le type du rire nerveux. Parce que le stress, et les gens qui réagissent au stress, parfois ils riaient nerveusement pour je sais pas, pour faire, aliviar, talvez. Voilà, c'est ça. Soulager. C'était très typique. Ele falou que não dá para descrever todos os tipos de humor, mas porque é muito longo, mas ele diz que o primeiro que ele quer citar é um riso nervoso, né? Que é como uma reação assim de alívio, né? Quer dizer, a pessoa diante de tanto nervoso ri, né? E isso é muito comum, ainda acontece isso, né? Et par exemple, était le rire des soldats ou des gens qui ont participé aux actions des exterminations. C'était le rire malin, le rire de joie que quelqu'un comme les Polonais, les Juifs maintenant sont dans une situation tragique. Alors, les soldats, ils étaient très contents de voir, et ils ont bien ri, par exemple, en persécutant les Juifs, en les coupant les cheveux, faisant les blagues. C'est un rire sadique, on pourrait dire. Sadique, on peut dire ça. Então, ele está falando agora do riso dos soldados, dos perseguidores, que riam dos poloneses, dos judeus que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo torturados. Então, é o riso malvado, o riso cínico, o riso sádico, né? Alors, on peut dire que c'était le rire des persécutants. Alors, des gens qui sont venus pour persécuter, pour faire une discrimination des autres. Riso dos perseguidores, né? Que tinham vindo para fazer isso, exatamente para executar essa ação de perseguição, né? Voilà. Le deuxième genre de rire, ce serait le rire des victimes. Parce que les victimes, ils ont ri aussi dans plusieurs situations.
pas situation publique, bien sûr, parce que c'était très dangereux. On peut être tué ou envoyé au champ de concentration, mais c'était le rire des protestations, le rire qui il permet de vivre presque normalement pour penser qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment une situation très très bonne, mais on va un jour retourner à cette situation. Alors, le riz de l'espoir. Ele está agora falando do terceiro tipo de riso, que é o riso da esperança, que são as pessoas, os risos das vítimas, que mesmo naquela situação riam de maneira oculta, não publicamente, porque publicamente poderiam ser enviados, serem mortos, serem perseguidos mais ainda, mas riam fazendo comédia da situação e projetando que depois aquilo ia passar, né? Que como antes da Segunda Guerra havia uma situação boa, iria retornar, quer dizer, aquilo era um período que iria ser superado, né? É o que nós estamos tentando pensar hoje com a quarentena, né? Que isso vai passar, né? Victor, tem uma passagem do Viktor Frankl, que ele que é um psicanalista que passou pela experiência do campo de concentração e depois escreveu sobre isso e criou o pensamento dele, a logoterapia em cima dessa experiência, que ele conta assim de um episódio, tinha vários, ele é um dos elementos da logoterapia é o humor. E uma das coisas que ele diz é que uma das histórias que ele conta é que assim na fila da sopa no campo de concentração, quando ele chegava na vez dele, ele pedia pro alemão que estava colocando a sopa no prato dele, ele falou assim: raspa do fundo, porque no fundo tinha talvez alguma coisa sólida. Né? E aí ele falava, depois eles falavam isso, e era uma coisa que eles faziam todos, né? E depois eles falavam, imagina quando a gente sair daqui, que a gente vai no restaurante, vai voltar à vida normal, vai no restaurante e a gente vai instintivamente falar pro cara, não raspa do fundo, que não faz sentido, né? E aí eles achavam isso engraçado, é um humor de alívio, né? Mas também de projetar um futuro fora daquela situação. É exatamente esse humor, né, que ele está se referindo, que é o humor da esperança, né? A esperança sempre está presente, né? Não dá para... Quem perdeu a esperança morreu, né? Oui. Tu as tout compris? Il faut que je traduise quelque chose ou tu as compris? Non, ça va. J'ai compris tout. Você já está quase falando português, Puxemek. Maurício fala português perfeitamente. Eu me esforço. Je comprends tout, eu compreendo tudo. Então tá bom. Par rapport au rire dans les champs de concentration, quand j'ai commencé à faire une collection de matériaux pour le livre, j'ai envoyé des messages en demandant l'aide à plusieurs musées des champs de concentration et j'ai reçu des réponses très bizarres. Ele, quando começou a fazer esse projeto de pesquisa, ele mandou cartas aos museus, que hoje são museus, os campos de concentração, pedindo material, e ele recebeu várias respostas bizarras. Quais? Lesquelles? Oui, je demandais aux gens qui travaillent au musée de m'envoyer des exemples des anecdotes, des dessins satiriques, par exemple, de tout ce qui concerne rire dans les champs de concentration. Les travailleurs dans ces musées, ils m'ont répondu, Monsieur, nous nous occupons ici des choses sérieuses. Ele pediu materiais que pudessem mostrar anedotas, relatos cômicos, né, durante os campos de concentração. E os funcionários dos museus responderam, senhor, nós aqui nos ocupamos de coisas sérias. Ils ont pensé que je fais quelque chose bête, que je fais des bêtises, que c'est une blague, que c'est une provocation et n'est pas une recherche scientifique. Eles pensaram que era uma provocação, uma brincadeira que ele estava fazendo e não um projeto de pesquisa científica. Né? Mais il faut dire que dans les mémoires d'anciens prisonniers, on peut trouver beaucoup de racontes
sur les choses amusantes, sur les situations comiques qui s'étaient passées dans les champs concentriques, malgré tout. Então, mas ele diz que nas memórias dos que passaram pelo campo de concentração, apesar de tudo, apesar de toda a tragédia, né, havia muitas situações cômicas que eles relatam, né? Bien sûr, ce sont les situations qui étaient extrêmement dangereuses pour plusieurs personnes qui ont fait rire les autres. Claro que eram às vezes situação extremamente perigosa para outras pessoas, mas que os outros riam, né? Quer dizer, achava-se um meio de ter um alívio, né? De ter não é? Oui, voilà. Dans le champ de concentration, il était complètement interdit d'avoir, par exemple, le papier, les livres, les journaux. Alors, beaucoup de personnes, ils ont eu dans la mémoire beaucoup de rencontres, de racontes satiriques. Et ils ont organisé des petits spectacles, par exemple, avant de dormir, spectacles pour 2, 3 personnes. Ils ont organisé des émissions, des émissions de radio qui étaient amusantes. Alors, c'était vraiment des cas de rire qui étaient dangereux, mais qui étaient le rire qui donnait aux autres beaucoup d'espoir. Então, como se sabe, no campo de concentração era proibido papel, livro, né, qualquer coisa, né? Então, o que eles faziam? Havia gente que tinha na memória histórias cômicas, né? E às vezes eles se reuniam antes de dormir e faziam um espetáculo, né, para os outros, né? E isso dava uma esperança, digamos assim, né? Porque era um momento de riso, de relaxamento diante de toda a tragédia. Et parfois, on peut trouver dans les mémoires racontes sur les situations quand les prisonniers, ils ont fait quelque chose d'amusant contre les Allemands qui ont travaillé dans les champs de concentration. C'est extrêmement rare et surtout les victimes de ces situations étaient les soldats qui étaient sous. Et on pourrait mettre, par exemple, quelque chose d'amusant sur la tête ou un vêtement ou voler un pistolet et après faire rire les autres, mais c'était vraiment extrêmement rare. Uma coisa extremamente rara, mas que há nessas memórias é quando as vítimas, né, os prisioneiros, faziam alguma coisa divertida contra os alemães, né? Então, naturalmente, algum soldado mais bobinho, né? E que eles tiravam uma peça de roupa, colavam uma coisa na cabeça, ou roubavam uma pistola, e era uma coisa muito perigosa, rara de acontecer, mas acontecia. Parmi les prisonniers, on a eu bien sûr beaucoup d'artistes. Alors, les Allemands, ils savaient bien ça. Alors, parfois, ils les ont utilisés pour produire des produits d'art. Et parfois, si les prisonniers ils ont la possibilité d'utiliser le papier, ils ont dessiné des caricatures des soldats qui ont travaillé dans les champs. Ele está falando que entre os prisioneiros havia muitos artistas. Os artistas foram perseguidos, né? São sempre perseguidos nas ditaduras, né? E como os alemães sabiam que tinham muitos artistas, às vezes eles davam a possibilidade de eles produzirem alguma coisa artística. E se eles tinham acesso ao papel, então eles faziam muitas caricaturas dos alemães, né? E fizeram aussi de musique, né? Também muita música, né? Muita música tinha nos campos de concentração, porque havia muitas pessoas que sabiam tocar. O que você ia falar? Eu lembrei daquele filme A Vida é Bela, do Bellini, A Vida é Bela. Que quando o filme ganhou prêmios e tal, mas quando o filme foi lançado, teve essa discussão. Será que o Holocausto, a vida no campo de concentração, é alguma coisa que pode ser feito comédia sobre isso? Isso não é uma coisa errada, quer dizer, e teve essa discussão, e esse filme, e tem outros filmes, né, também, que trabalham a questão do humor dentro do campo de concentração, mas esse filme, especificamente, ele suscitou um debate, assim, porque as pessoas têm medo de falar desse assunto, quer dizer, o humor daquelas pessoas ali é muito sério esse assunto, não pode falar.
Et je voudrais... Pardon, l'autre film de ce type que Mauricio a dit, c'est Jacob the Liar with Robin Lee Williams. Ah, do Robin Williams. Yes, Jacob the Liar. Le film était tourné en Pologne. Ah, Jacob o Mentiroso? Donc, Ah oui. Liar. Hein? Mais je ne connais pas ce film. Tu connais? Você conhece, Maurício, esse filme? Deve ter outro nome em português, porque aqui a gente muda o nome dos filmes. Eu vou procurar. Eu vou procurar, mas eu não conheço esse filme, que coisa interessante. Mas eu queria te perguntar, Przemek, se você encontrou em toda essa sua pesquisa alguma relação, eu sei de uma que eu vi no seu livro, mas se você que era do Janusz Korczak, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas você encontrou alguma relação entre humor e espiritualidade? Porque, por exemplo, nessa passagem que eu vi do... Achou? Esse Olha, eu não filme, conheço. ele chama, em português, chama Um Sinal de Esperança. Nossa, um sinal de esperança em português. Eu até vou procurar para ver, eu não tinha visto. Então, por exemplo, no caso do Janusz Korczak, eu vi, tem um testemunho que narra que no gueto ele fazia peças de teatro, eu sabia disso, né? Mas que antes de começar a peça, as crianças faziam, né? E ele ia lá na frente e fazia um monólogo de uma espécie de uma oração para Deus, meio cômica, mas assim, achando ruim com Deus. O que você está pensando em fazer isso com o nosso povo? Uma coisa assim, né? Uma coisa que a gente não está habituado, né? Então eu queria saber como é que se você encontrou mais coisas desse tipo, né? Unindo humor e espiritualidade, porque parece que no judaísmo tem alguma coisa assim, né? Je ne sais pas qu'on peut parler de cette situation généralement. Je crois qu'il y a des cas, des types de personnages qui sont très individuels et tous les affaires qui concernent la vie d'avant les situations de crise pendant la guerre ou pendant les activités à ghetto, ils ont provoqué des réactions comme celui de Korczak. Então, ele fala que ele não pode generalizar essa questão, mas há casos específicos, individualidades específicas, e que, como esse caso de Korczak, relacionando, né, com situações que a pessoa... é o gatinho. É a gatinha, né? Turca. C'est fêmea. Enfim. Enfim. Então, ele fala que relacionando com situações que havia antes da guerra. Mas no livro que nós fizemos aqui no Brasil, que são as orações dos que não oram, do Korczak, né? São orações que Korczak fez, e algumas têm uma pitada de humor, tem um acento de humor, né? Oui, mais c'est très important de dire que Korczak a eu deux visages. É muito importante que Korczak teve duas caras. En quel sens? Em que sentido? Oui, duas faces. Duas faces. Oui. Ce sont les deux caractères ou deux types de réactions. La première visage était que pour des enfants. Então, ele tinha duas facetas ou duas reações diferentes. Uma delas era só para as crianças. Et la deuxième, c'était pour les adultes. E a segunda era para os adultos. Et par exemple, pendant les situations dans Ghetto, comme pendant le spectacle que tu as parlé, il a toujours été très doux, souriant, et très délicat par rapport aux enfants. Então, durante, por exemplo, um espetáculo como esse que eu falei, de um teatro, diante das crianças, ele era sempre muito doce, muito sorridente, muito delicado, né? Mais quand il a parlé aux adultes qui sont présents, assister à ce spectacle, bien sûr, il était obligé de demander la nourriture, l'argent pour acheter quelque chose. Il a demandé de résoudre les problèmes de sécurité des enfants parce qu'il a eu des milliers d'enfants pour faire quelque chose avec eux. Alors, il était
très sérieux. Et les gens qui ont connu Korczak à ghetto, ils ont dit qu'il était toujours triste, qu'il était toujours sérieux. Et par rapport aux affaires en relation avec les enfants, il était fanatique. Então ele fala que totalmente diferente com os adultos, ele era muito sério, se mostrava muito preocupado porque precisava obter comida, segurança, proteção para as crianças. Havia milhares de crianças no gueto. Então aqueles que conheceram Korczak na época do gueto, né, os que sobreviveram, falam que ele estava muito triste, óbvio, né, muito sério diante daquela situação trágica, né. Alors, pendant le spectacle comme ça, il a essayé d'avoir un groupe de personnes qui pourraient aider son orphelinat. Il a organisé ce spectacle. Il n'était pas très populaire, mais il a vendu des coupons. Grâce à ça, il peut avoir un peu de nourriture pour des enfants, par exemple, mais ce n'était pas très populaire. Ele organizava esses espetáculos, que é justamente para ele vendia entradas, né, justamente para conseguir algum dinheiro para comida para as crianças, mas não era muito popular, né, exatamente. No livro fala-se isso, né? Mas é isso que você está dizendo do Korczak, né? Independente da guerra, a gente sempre fala, o palhaço é triste. Né? Ah oui, oui. Você não passa, on dit toujours que o palhaço tira a máscara e é triste, né? É aquele que está fazendo o espetáculo, etc., mas tem até a ópera famosa, Pagliaccio, Ride, Pagliaccio, tem aquela área famosíssima, maravilhosa, né? Que o palhaço tira a máscara e aí ele chora. Então, é uma coisa geral. Quer dizer, claro que na guerra, que você está falando, no Korczak tinha muito mais razão de ser, né? Mas é muito comum associar o humor e a tristeza, né? Mais il faut dire aussi que pendant la guerre à ghetto, Korczak, il a utilisé le rire dans l'éducation. Par exemple, les enfants, ils ont lu des œuvres, des livres, des racontes de Sholem Aleichem. Sholem Aleichem. C'est un écrivain juif qui a écrit des histoires amusantes et Korczak, il a indiqué les lire aux enfants à ghetto. Então, ele falou que o Korczak, durante o gueto, ele usou o riso como forma de educação para as crianças. Então, ele indicava um livro do Sholem, como é que é o nome? Sholem Aleichem, que era um escritor judeu que contava histórias divertidas. Então, ele indicava, dava essas histórias para as crianças lerem, né? Pour créer aussi une ambiance plus d'espoir, né? Para criar também um ambiente de maior esperança para as crianças, né? Para aliviar a situação, né? Il faut encore avouer une notion scientifique, communauté de rire. Dans la vie de chacun de nous, il y a plusieurs communautés de rire auxquelles nous participons. Que interessante. Existe um conceito científico que é da comunidade de riso, que durante a nossa vida nós temos várias comunidades de riso de que nós participamos. Ce sont les gens que nous rencontrons pour rire, c'est ça? Gente que nós temos relação e encontramos para rir, né? Et ce sont les groupes ou les communautés ou les milieux dans lesquels se développe notre culture de rire. São os grupos, os meios nos quais se desenvolve a nossa cultura de riso, do riso. Bien sûr, la première communauté de rire est la famille. A primeira comunidade de riso é, sem dúvida, a família, né? On a des anecdotes de famille, on a toujours les gens sur lesquels on rit toujours. Alors, c'est une communauté qui est le plus naturelle. Le deuxième, c'est la communauté de gens d'un même âge. Par exemple, à l'école, dans l'orphelinat, par exemple, de Korczak. Alors, les gens dans la même situation, dans les mêmes circonstances, ils construisent des communautés de rire des personnes de même âge.
Então, a primeira comunidade de riso é, obviamente, a família, da qual nós pertencemos na nascença, e depois constituímos outras comunidades, como a escola, os lugares que frequentamos, que aí nós criamos comunidades de riso com os nossos colegas, amigos, etc. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu beaucoup de communautés de rire privées. Par exemple, on a ri dans les maisons qui étaient cachées, dans les situations que les Allemands ils ne pouvaient pas les participer. On a ri dans les restaurations, on a ri dans les théâtres, on a ri dans les cinémas. Alors, chaque communauté a eu un caractère différent. Então, durante a ocupação, houve diversas comunidades de riso, né? Por exemplo, dentro das famílias, né, onde que escondido, onde os alemães não chegavam, né? Nos lugares em que estavam escondidos, num teatro, num cinema. Mais il y avait encore théâtre et cinéma pendant l'occupation? Durante a ocupação havia teatro e cinema? Oui, bien sûr, ça existait, mais le théâtre, le cinéma public était avec les programmes censurés par les Allemands. Havia teatro e cinema, mas era censurado pelos alemães. Mais les juifs ne pouvaient y aller, né? Os judeus não podiam ir. Non, mais à Ghetto, ils ont existé aussi des théâtres, surtout dans la première époque d'existence des ghettos, même avec des programmes satiriques. Mais les conditions de vie des artistes, c'était la misère. Par exemple, ils ont travaillé pendant toute la journée pour avoir un bout de pain. Então, ele falou que também no gueto havia espetáculos, né? E principalmente na primeira fase do gueto, e havia espetáculos de comédia, né? de sátira, etc. Mas a situação era tão miserável que, às vezes, o artista trabalhava durante o dia inteiro para ter um pedaço de pão. Par exemple, quand les gens ont déjà mort à cause du faim, j'ai lu que pendant un spectacle, on n'a pas avoir la possibilité de construire un corail. Alors, les gens, ils ont manqué. Alors, on a cherché les chanteurs dans le corail des synagogues. Então, durante os períodos mais terríveis, né, que a fome já havia matado várias pessoas, eles não conseguiam nem constituir um coral. Então, muitas vezes, eles pegavam gente do coral da sinagoga. Encore, si on parle sur la spiritualité et le rire, on peut dire que dans le système des rumeurs juifs, des satires juifs, il y a beaucoup de relations entre le caractère juif e le rire. Ele fala que, falando da espiritualidade do riso, pode-se dizer que no campo do judaísmo, né, há muita relação entre o caráter do judeu, de como é o povo judeu, e o riso, e o humor. Como isso? Explica um pouco melhor. Par exemple, il y a parfois les gens qui s'occupent beaucoup de religion, ils lisent des livres saints, ils cherchent à expliquer des œuvres scientifiques, philosophiques, et ils adorent raconter des anecdotes. Ils adorent aussi trouver le sens de l'humeur. Então, há muita gente que se ocupa de livros religiosos, de trabalhos científicos, filosóficos, mas mesmo assim gostam de contar anedotas, histórias, né, que têm a essência do humor. Né? Je ne suis pas spécialiste de l'humour juif, bien sûr, j'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet, mais par rapport à la spiritualité et le rire, je suis sûr que vous ne savez pas que dans les champs de concentration, on a eu beaucoup de prêtres catholiques, prêtres protestants. Ah oui, je sais. Ce sont surtout les prêtres qui ont fait rire les autres. J'ai lu beaucoup de cas de prêtres qui ont raconté des anecdotes, qui ont raconté des choses satiriques pour donner l'espoir aux autres. Et je pense que c'est grâce à la profonde spiritualité de cette personne qu'ils ont acquis la force pour faire ça pendant les moments si dramatiques.
Olha só que coisa interessante, isso eu não sabia. Eu sabia que havia, nos campos de concentração, havia também muitos padres ou pastores, católicos e protestantes. Bom, há inclusive alguns que foram santificados, né? O Maxim Kolbe, né? Que foi santificado, né? Mas houve vários, e ele diz que ele encontrou muitos desses padres e pastores contavam histórias divertidas e anedotas, faziam rir os outros. Ele considera que isso, que o Shemek está falando, que ele considera que provavelmente isso é pela profunda espiritualidade que eles tinham, né? E que conseguiam a força necessária para dar a esperança aos outros, fazendo as pessoas rirem, né, numa situação dessa. Né? Je pense que les gens qui ont beaucoup d'expérience spirituelle dans les situations comme occupation, comme guerre, comme autres crises sociales ou économiques, ils ont beaucoup de force intérieure. Et c'est Ele grâce à... fala, ele fala que ele acha que as pessoas que têm uma profunda espiritualidade, que durante as situações de crise, de guerra, né, têm uma grande força interior. Cette force intérieure, il les permet de vivre tous les moments, même les moments cruels, même les moments difficiles, avec une force, avec quelque chose qui donne la possibilité de les transvivre. Ele falou que essa espiritualidade permite que a pessoa, mesmo no momento mais cruel, mais difícil, mais trágico, encontre uma força para sobreviver e transviver, né? On pourrait dire transcender também, né? Transcender, né? Transcender também. Né? La meilleure méthode et la plus agréable méthode de montrer sa force et montrer sa force aux autres, c'est ironie, c'est satire, c'est le rire. A melhor maneira de mostrar sua força aos outros é a ironia, é a sátira, né? É muito interessante isso, realmente. Mas tem essa... Você não está rendido, você não está batido, você não está entregue, você está de cabeça em pé, né? Você, ao mesmo tempo, você mostra força, porque você quer dizer, você consegue fazer humor naquela situação, ou fazer humor daquelas pessoas que deveriam ser superiores, né? Ou que se colocam numa posição superior, mas ao mesmo tempo tem essa coisa de você fazer humor para aliviar os outros. Né? Então, por isso que o palhaço, essa ideia do palhaço que chora, né? Porque o palhaço ele chora porque ele tem consciência do problema. E aí ele, por ter consciência do problema, ele faz as pessoas rirem para que elas tenham alívio, mas ele sempre tem consciência. Ele sabe o grau do drama. Então, da tragédia. Quando ele tira a roupa de palhaço, ele chora, porque ele tem consciência. E o povo judeu tem essa característica que você pode ver isso em muitas outras coisas, como, por exemplo, o humor norte-americano do cinema, da televisão. Ele praticamente foi todo construído em cima do humor judaico, que eles tiveram na história centenas de comediantes judeus que criaram um estilo de humor e que hoje domina o humor norte-americano. Né? Então, é interessante que tem essa relação entre o povo judeu e o humor, tanto na coisa de mostrar força e resistência e mostrar que está vivo, quanto nessa coisa de entender o drama que é a vida e tentar ajudar as pessoas a sentir um alívio ao fazer humor. Il y a une chose très intéressante dans cette situation qu'a raconté Maurizio et Dora. Cette force intérieure n'est pas gratuite. Essa força interior não é gratuita, né? J'ai vu un jour une caricature, je vais la trouver, je vais vous envoyer pour mettre dans le film, un clown docteur, de médecin clown, qui a visité l'hôpital, qui a fait rire les autres, jouer avec des enfants, toujours avec son nez rouge, avec un sourire comme ça. Et après, il a rentré dans sa maison, il a mis à côté le nez rouge, il ne pouvait pas rire, il était très, très fatigué, il était très triste,
parce qu'il a bien compris que la situation de beaucoup de personnes avec lesquelles il a eu des relations était terrible. Et je pense que la même situation était dans les champs de concentration. Les clowns, ils ont fait rire les autres, ils ont présenté sa force intérieure, mais après, quand ils étaient seuls, ils ont pleuré. Exatamente. Ele está falando que essa força interior não é gratuita. Ele falou que ele conheceu um palhaço que foi visitar, fez as maiores... O doutor desses médicos, né, doutores dos humores, médicos do humor, que foi visitar as crianças, que fez rir as crianças, que fez comédia, etc. Mas quando chegou em casa e tirou o seu nariz de palhaço, ele estava triste, cansado, porque ele tinha consciência de quão grave e quão triste era a situação daquelas pessoas. E ele fala que também, provavelmente, era o que acontecia com essas pessoas do campo de concentração que faziam, que divertiam as outras, né? Mas que depois, quando estivessem sozinhas, provavelmente choravam, né? Então, essa dicotomia humana que é a vida do ser humano, que é o ser humano, da dicotomia. Eu mesma, que não sou uma pessoa muito ligada, não sou muito ligada ao humor, durante essa quarentena eu me vi várias vezes procurando programas de humor para me aliviar, sabe? Para rir um pouco, para respirar, né? Então, realmente, o humor alivia, né? Até quimicamente, isso a gente sabe, né? Que nós liberamos, né, substâncias químicas no corpo quando a gente ri e tal, relaxa, né? É físico também, é biológico até, né? Que o riso que o riso faz bem. La même situation est avec les humoristes célèbres, par exemple Robin Williams, Benny Hill. Il était très amusant, ils ont fait un travail vraiment superbe, et ils ont été dépression. Voilà, ils ont fini sa vie tragiquement. Exatamente. Eu estava pensando no Robin Williams, exatamente, que era um grande comediante e tal, e se suicidou, né? Quer dizer, estava uma depressão profunda, exatamente, né? Quer dizer, o humor, a pessoa que faz o humor não está imune, não está imune à própria a tristeza e a depressão, né? Eu quero só lembrar aqui nessa questão do humor e da espiritualidade, eu tive um grande professor que ainda está aí escrevendo artigos, que é uma pessoa maravilhosa, foi professor da USP, que é o Luiz Jean Lawand, professor da universidade onde eu fiz mestrado, doutorado, etc. Ele foi, inclusive, meu professor, e ele fala de uma coisa interessante, que existe um conceito na teologia que eu desconhecia até então, que ele que me ensinou isso, do Deus ludens, do Deus que brinca, do Deus que joga, né? Que Deus que então existe uma perspectiva teológica de não considerar Deus este ser tão duro, tão assim soturno, como muita gente pensa, mas é um Deus brincante, né? Um Deus leve, um Deus alegre, né? Então, acho interessante também, isso é uma abordagem diferenciada. Nós já estamos, de novo, passou o tempo rapidíssimo, é incrível como essa conversa é boa e interessante. Só conta para a gente quando, se é que você já sabe, quando e onde que as pessoas vão poder acessar este livro em inglês, né? Que aqui ninguém vai saber polonês. Le livre est déjà traduit et je pense que la version PDF, la version numérique, sera disponible gratuitement en complet pendant 2-3 semaines en septembre, j'en suis sûr. Então ele fala que já está traduzido o livro, mas que a versão PDF, ou seja, e-book, gratuita, estará disponível em mais ou menos umas 3 semanas. Ele tem certeza que em setembro já estará. Então, vocês que sabem inglês, mas hoje também tem o Google Translator, vocês podem ler em inglês e fazer um translator no Google Translator, vocês poderão ter acesso a esse riquíssimo material, né, que nós aqui fizemos um pequeno passeio nele. Alors, je te remercie beaucoup, mon cher Przemek. Muitas saudades de um abraço seu, né? Au revoir.
Au revoir et merci à tous. Obrigado. Muito obrigada, viu? Um abraço. E nós ficamos por aqui até a próxima semana. Muito obrigado.